Fica nesse vídeo que eu tenho certeza que essa informação vai mudar a sua vida. Assiste isso aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não tá afim de olhar pra minha cara, tá tudo bem. Fica aí escutando, porque o que eu vou ensinar aqui vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida e de muitas pessoas das quais relatam que só pelo menos entenderam o que eu estou explicando. E o que eu vou ensinar a vocês não é o que eu acho, não é a minha verdade. É a verdade nua e crua de como a matriz funciona, beleza? Então, repete comigo aí na sua casa. Isso eu tô falando sério, você tem que repetir, tá bom? A realidade, ela se comporta de acordo com o observador. Vamos lá de novo. A realidade, ela se comporta de acordo com o observador. Você não muda a realidade. É a realidade que se dobra a você. Quer entender isso que eu estou explicando? Você é uma pessoa mais que gosta de questionar, você é uma pessoa mais científica, você é uma pessoa que você gosta de saber da onde que ele está tirando isso, por que que ele está falando isso, é embasado no quê? Tem artigo científico? Digita aí no YouTube, tá? Experimento da dupla fenda. Experimento da dupla fenda. Assiste uns 100 vídeos de cientistas, de pessoas renomados com muitos diplomas e muitas coisas para você entender que tudo é tudo ao mesmo tempo. Até que algo observe o átomo, ele vai se comportar de acordo com o que a pessoa está observando. Ou seja, no universo não existe certo e errado. No universo não existe justo e injusto. No universo não existe bem e não existe mal. No universo não existe absolutamente nada disso do qual vocês foram programados a vida inteira a ficarem presos. Isso se chama dualidade. Isso se chama dividir para conquistar. A mesma moeda é a mesma moeda, ela tem dois lados, só que ambos os lados fazem parte da mesma moeda. Toda árvore, ela tem as suas raízes invisíveis e ela tem as suas folhas com frutos visíveis. Só que ambas as coisas fazem parte do mesmo núcleo. Escreve aí no Google, tal. O que é o tal, gente? O tal é uma bola, que de um lado é preto e de um lado é branco. Só que dentro do preto existe o branco e dentro do branco existe o preto. Dentro do positivo existe o negativo, dentro do negativo existe o positivo. É tudo uma coisa só. Ou seja, você, eu e todas as 8 bilhões de pessoas no mundo, nós sempre vamos estar o quê? Certos. Por quê? Vamos comigo, mais uma vez. Porque a realidade, ela se comporta de acordo com o observador. Quem é o observador? Somos nós. Quem somos nós? Consciência. O que a consciência ela faz? A consciência ela vem aqui. Ela é um livro em branco. E ela vai ver coisas, ela vai ouvir coisas, ela vai tocar em coisas, ela vai cheirar coisas, ela vai degustar essas coisas. Essas coisas, elas não são nem boas e essas coisas nem são ruins. Essas coisas vão nos causar o quê? Experiências, certo? Dentro dessas experiências, o certo seria a gente pensar
o porquê que isso é doce, ou do porquê que isso é azedo, ou do porquê que isso é amargo. Só que a gente não pensa. Por que que a gente não pensa? Porque dentro da sua família, dentro da estrutura cultural, dentro da estrutura religiosa, dentro da estrutura de civilização, de cultura, de economia, já existem certos padrões pré-estabelecidos de que uma coisa doce é boa e de que uma coisa amarga é ruim. De que se você fizer uma determinada coisa, você é amigo de Deus, e se você fizer uma determinada coisa, você está contra Deus. De que se você fizer uma determinada coisa, você é um filho bom. Se você não seguir isso, você é um filho ruim. O que vocês precisam entender? Existe um padrão. E esse padrão, ele é pré-imposto na humanidade inteira para gerar um padrão do qual esse padrão vai fazer com que as pessoas sintam, se comportem, pensem e fiquem numa roda repetitiva de um livro que eu te dei de quando você era criança, e você todos os dias antes de dormir vai ficar lendo uma história, e essa história vai entrar no seu inconsciente, e o seu inconsciente, como eu já expliquei em outros vídeos, a função dele é manifestar e replicar aquilo que ele acredita como verdade. Então vamos dar um exemplo. Eu vou repetir 200 vezes isso para ver se entra na cabeça de vocês. Porque você tem que sair desse vídeo pelo menos entendendo isso. Se você vai aceitar, é outra coisa. Se você vai aplicar, é outra coisa. Então, gente, o que é uma crença? Crença é aquilo que para você é uma verdade. Mas como que você construiu uma verdade? Você constrói uma verdade dentro daquilo que você vê, dentro daquilo que você escuta, dentro daquilo que você toca, dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você fala. E isso repetidas e repetidas e repetidas vezes vão gerar experiências para fortalecer aquilo que você acredita que você acredita. Então vamos dar um exemplo na prática. Imagina uma pessoa que ela acredita que o mundo ele não é justo. A pessoa ela acredita que o mundo é injusto. Ou por que ela acredita que o mundo é injusto? Porque ela vê muito assalto, ela vê muita injustiça, ela vê muita gente andando na rua, ela vê muita gente reclamando que paga muito imposto, ela vê muita desigualdade, ela vê muito preconceito, ela vê muito racismo, ela vê muito homicídio e todos esses adjetivos maravilhosos que todo mundo gosta de dar, que criam apenas uma coisa: lados, direita e esquerda, divide para conquistar. Então essa pessoa acha que o mundo é injusto. O que eu acabei de explicar para você? O átomo ele vai se comportar de acordo com o observador. Então quando você pega uma pessoa que ela fala assim, o mundo é injusto, ela simplesmente vai estar andando na rua e ela vai ver um cara correndo assim e do nada ele vai lá e vai dar um soco, um cruzado e vai quebrar o queixo de uma mulher que está andando na rua, nada vai cair no chão. A partir do momento que ele observou aquilo, o que aquilo fortaleceu na experiência do simulador que ele está? Nossa, como o mundo é podre. Como as pessoas são nojentas. Pra que o cara fez isso? Que coisa injusta. Aquela pessoa vai trabalhar a vida inteira para comprar um carro. Ele vai estacionar o carro dele na rua. Quando ele voltar, a janela do carro dele vai estar quebrada. Vai estar quebrada. Roubaram o carro dele, sei lá. E ele vai chegar em casa e vai falar, cara, que mundo podre. Como o mundo é injusto. Como... Puta... E essa pessoa, cada vez mais, ela vai vendo injustiça. Ela vai se alimentando mais de injustiça. Ela vai percebendo mais o que? Injustiça. E aí sabe o que essa pessoa ela se torna? O que? O justiceiro. Ele se torna o justiceiro. Mas para ele ser o justiceiro, você entende que precisa existir a injustiça. E ele sempre vai ficar fortalecendo e alimentando do porquê ele tem esse corpo, do porquê que ele fala desse jeito, do porquê que ele se comporta desse jeito, porque ele vai chegar pra você e vai mostrar, eu faço o que eu faço porque o mundo é injusto. Se eu não for a justiça, quem vai ser?
Então ele justifica o porquê ele é o que ele é de acordo com a verdade dele. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Vamos pegar um outro exemplo? Vocês conhecem algum pobre na vida de vocês? Vocês já conversaram com algum pobre na vida de vocês? E vamos usar, tá, mais uma coisa mais direcionada para o pobre financeiro. Vocês conhecem alguma pessoa que é pobre financeiramente? Uma pessoa que é medíocre financeiramente? Se você chega para essa pessoa e você fala assim, cara, vamos lá na Porsche comprar um Cayenne de 1,5 milhão e vamos lá agora, sei lá, num condomínio fechado, comprar uma casa de 5 milhões. O pobre, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele, eu não posso pagar, isso é muito caro. Você tá certo. Você tá certo, tá? Eu não consigo me ver morando numa casa de 5 milhões. Você tá certo. Eu não me vejo dirigindo um carro de 1 milhão. Você tá certo. E aí o que é a justificativa do pobre? É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico entrar. Porque os ricos, eles são ruins. É função dos ricos ajudar os pobres. É função dos ricos é que não sei o quê. Pega você hoje, compra um carro de 1 milhão e chega no bairro onde você mora para você ver o que seu vizinho vai falar sobre você, o que o seu pai fala sobre você, o que a sua mãe fala sobre você, o que os seus amigos vão falar sobre você, como as pessoas vão te notar. Então assim, você não quer machucar o seu pai, você não quer machucar sua mãe, você não quer machucar os seus amigos, você não quer machucar o titio, você não quer machucar a titia, você não quer machucar as pessoas. Então o que você faz? Você fica do jeito que você está. E para você continuar onde você está, é só você continuar fazendo as mesmas coisas, com as mesmas narrativas, com os mesmos comportamentos, com o mesmo padrão, para ficar justificando o porquê que você não compra uma casa de 5 milhões ou porquê que você não compra o carro de 1 milhão. Porque a realidade precisa se comportar de acordo com o observador. Quando você fala que você pode ter um carro de 1 milhão, que você merece, que você se permite, o universo ele começa a, como o pessoal entende, a colocar as pessoas certas, a abrir as portas, só que ele vai tirar de você, ele vai destruir o velho por novo entrar. Só que o velho é a sua verdade. O velho é a sua realidade e a sua realidade te traz conforto. A sua realidade te traz segurança. Por mais merda que seja a sua vida, por mais horrível que seja o seu casamento, por pior que seja o seu corpo, por mais estragado que seja a sua alimentação e por mais tóxico que seja o seu tipo de pensamento, isso daí é o que você está sendo hoje e isso já é o que? Familiar para você. Isso já é conivente com você, isso já é o que? Conhecido, e tudo aquilo que todos os dias já é conhecido te traz segurança. Eu vou dar um exemplo, o cara que vive todos os dias olhando pobreza, 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 aquilo para ele é normal, aquilo para ele é tranquilo. Aquela pessoa, se ela começar a andar num monte de gente rica, aquilo para ele é desconfortável, aquilo para ele é estranho. Aquilo para ele é tudo muito novo, ele não sabe andar daquele jeito, ele não tem as competências necessárias, ele não sabe se modular, ele parece que ele não se encaixa. É que nem a gente fala, você muitas vezes pode até sair da favela, mas a favela nunca sai de você. Olha a crença, velho. E aí entra um monte de coisa. Ai, mas se eu tiver muito dinheiro eu vou ter que ajudar aqui a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe cuidou de mim a vida inteira. Então eu sempre tô o quê? Devendo. Mas eu não gosto de dever pra ninguém. Então eu não vou ganhar dinheiro. Eu tô usando dinheiro porque fica fácil de vocês entenderem. Se vocês, pelo menos entenderem o que eu estou explicando, vocês vai cair a ficha na cabeça de vocês que está todo mundo certo. Presta atenção no que eu tô falando. Tá todo mundo certo. Não tem ninguém errado.
A pessoa que está doente, ela permite, precisa e prefere daquela doença porque aquela doença tem uma função. Ela tem uma função dele ser vítima, ele tem a função de segurar um casamento, ele tem a função do que o filho vai lá cuidar do pai, ele tem uma função para mostrar para o bairro que ele está sozinho ou está abandonado, ela tem uma função dela muitas vezes mostrar que ela está ferida, ela tem uma função. A maioria das pessoas não entende isso. E aí fica com dó e fica com pena. E fica o quê? Remediando. Em vez de descobrir que toda causa tem uma função, tem todo um papel. Tem gente que nunca vai se curar. Tem gente que nunca vai ficar rica. Tem gente que não pode ter um relacionamento feliz. A pessoa não pode ter um relacionamento feliz. Por quê? Por que ela não pode ter um relacionamento feliz? Porque mulher não presta. Porque homem não presta. Porque o relacionamento dos seus pais foi muito tóxico. O que vai acontecer se você quebrar o padrão? Porque o meu pai é diabético. Eu sou diabético. O meu filho é diabético. Porque a minha avó fazia o peixe nessa travessa. É receita de família. A minha mãe aprendeu a fazer o peixe nessa vasilha. Receita de família. Eu tenho que continuar fazendo a porra do peixe nessa vasilha, mesmo eu tendo uma vasilha diferente. Por quê? Porque senão eu quebro a tradição. Eu quebro o padrão. E toda vez que você quebra o padrão, você não está honrando a família. Você é o diferente da família. Você é o egoísta. Você é a ovelha negra. Você é a pessoa que quebrou o padrão. Todo mundo na sua família é pobre. Você ficou rico. Você abandonou a sua família. Você não vem mais aqui na festa da família que fica tocando funk o dia inteiro. Você não vem mais aqui na festa da família que tem 13 tios, todo mundo bebendo, fumando, gritando, ouvindo funk, comendo fritura. Você ficou metido. Você ficou chato. Você tirou o glúten. Você tirou a lactose. Você agora só come ancho, filé mignon. Você só come coisas orgânicas. Você não se mistura mais. Você tá andando num carro de 800 mil. Você não gosta de mais vir aqui na quebrada com seu carro. Você se acha melhor do que a gente. Você abandonou a sua família. Olha a sua mãe. Olha a sua mãe, aquela sente falta de você. A sua mãe tá doente. A mãe ficou doente por causa de você. Entende o que eu estou explicando? Então a pessoa nunca vai enriquecer. Ela nunca vai abandonar a família. Porque as pessoas acreditam que você é responsável por elas. E muita gente tem uma coisa chamada medo da crítica. O medo da crítica é tão grande que você prefere se abandonar, se machucar, se invalidar, para ficar você continuando tentando sustentar uma percepção da realidade do outro. Só que a realidade do outro é o quê? A realidade se comporta de acordo com o observador. O outro, ele vê o mundo de um jeito, ele percebe a realidade de um jeito, aquilo cria a realidade dele, aquilo cria a verdade dele. Ele precisa passar isso para você, porque aí são duas verdades, são três verdades, são quatro verdades, são 5 verdades, todas parecidas e semelhantes. E quando você tem 100 milhões de verdades, 200 milhões de verdades, 300 milhões de verdades semelhantes, isso cria o quê? Uma matriz de controle subconsciente mundial, que é o que a gente chama de massa crítica ou malha crítica. É quando você tem 1 milhão de pessoas vibrando medo. É quando você tem 2 milhões de pessoas vibrando desigualdade. É quando você tem 3 milhões de pessoas acreditando que o mundo vai acabar. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Profecia. Por quê? Porque os seres que dominam o simulador, eles precisam deixar todos os humanos, todas as marionetes presas na Matrix da qual elas fiquem tendo
um padrão de frequência do qual os aprisione dentro da narrativa que eles criam. Porque tudo que acontece precisa ter uma justificativa. A pessoa que ela não é feliz, ela precisa justificar o porquê ela não é feliz. A pessoa que não dirige um carro de 1 milhão, ele precisa justificar por que ele não dirige um carro de 1 milhão. A pessoa que está doente, ela precisa justificar porque ela está doente. Agora, o que eu acabei de explicar para vocês no começo do vídeo? A pessoa sempre está certa. Ou seja, não existe conflito. Não existe discussão. O que Buda ensina? Não tenha nada. Você tem que se esvaziar. Porque se você não tem nada, você pode ter tudo. Só que nós estamos tão cegos e tão convictos da nossa verdade que a gente não consegue aprender mais nada. Não entra mais nada dentro da gente, porque a gente já acredita que já tem tudo. E o que é tudo? Tudo é aquilo que a gente vê, ouve, percebe, que cria a nossa realidade. Eu só vou dar um exemplo. Tem muita gente que acha que o Rio de Janeiro é perigoso. Porra nenhuma. Já fui lá dezenas de vezes. É um lugar maravilhoso. Agora tenta explicar isso pra alguém que foi lá no Rio de Janeiro e foi assaltado 500 vezes. O cara vai falar, mano, você é louco. Eu venho 500 vezes aqui e eu sou assaltado. Se essa pessoa fica 500 vezes em São Paulo, ela vai ser 500 vezes assaltada em São Paulo. Por quê? Porque ela observa o quê? Medo. Ela observa o quê? Insegurança. Ela observa o quê? Criminalidade. Porque passou 1000 vezes no jornal a cidade do Rio de Janeiro tendo conflito da linha vermelha. Os caras jogando granada. Parecia até Counter-Striker. Né? Então, não interessa onde você está. Hoje tem uma pessoa numa cidade de 5.000 habitantes, que é a cidadezinha mais pacata, e essa pessoa está sendo roubada. A pessoa vai morar lá no sítio, lá na PQP, isolado do universo, vão entrar na casa dela. Essa mulher vai se relacionar com 10 homens. Os 10 homens têm o mesmo padrão de comportamento. Os 10 caras batem nela. O que é isso? Padrão. E o que eu estou ensinando vocês? Que tudo que acontece na vida de vocês é porque vocês, primeiramente, já têm um padrão dentro de vocês, que vocês herdaram esse padrão do pai de vocês. Vocês aceitem ou não, concordem ou não, vocês vão ter uma vida muito parecida com a dos seus pais. Se vocês repetirem o padrão. Segunda coisa, religião, política, mídia, ambiente também cria um padrão. As pessoas com que vocês andam, as pessoas com que vocês conversam, os lugares que vocês frequentam, eles estão a todo momento modulando o seu padrão. Você aceite, você entenda, dane-se. É assim que funciona, beleza? Terceira coisa, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu padrão, vocês têm que seguir uma regra. Primeiro você precisa o quê? Escolher. O que é escolher? Você precisa o quê? Pensar. Então assim, onde você quer morar, qual que é o carro que você quer ter, qual é o relacionamento que você quer ter, qual é a experiência de mundo que você quer ter. Depois que você escolheu, você decide. Quando você decidir, o que vai acontecer? Ou você vai repetir o padrão, ou você vai mudar o padrão. E nisso vem o que eu chamo de catarse. O que é uma catarse? Catarse é assim, ó. Você escolheu ser rico. Aí você decidiu ser rico. Só que a pessoa foi pobre a vida inteira. Tem um monte de crença, tem um monte de coisa dentro dela. Quando ela começar a ficar rica, quando ela começar a atingir o teto, quando ela for quebrar o padrão, o carro pifa, tem que gastar 10 mil reais. Sei lá, a mãe cai da escada, precisa operar a perna lá, tem que gastar 30 mil reais. O cara chega em casa, mano, sei lá, a geladeira pifa, o cara tem que gastar 5 mil reais. A pessoa não entende, cacete. É igual o cripto.
Sempre compra a moeda na hora errada, caiu. Sempre tira dinheiro, FOMO, aí o cara tira o dinheiro da moeda, a moeda sobe. O cara não entende, ele fala, cara, tem 1000 moedas. Parece que eu só compro as moedas que caem. Eu sempre realizo na hora errada, eu sempre compro na hora errada. É crença, gente. É claro que entra com um pouco de falta de competência e capacidade, que é que a gente chama de informação e conhecimento, mas não interessa. Não adianta só ter competência e capacidade se você não tem permissão. Se a sua crença não te permite ser próspero, abundante, não permite ser rico. Não permite você aprender a dizer não para os outros. Não permite você sair daquilo que é tóxico para você. E às vezes é o seu pai, às vezes é sua mãe. Às vezes você não cresce na vida porque você está devendo. Como que você pode ficar bem se todo mundo que está do seu lado tá ruim? Você chega na festa da família, tá todo mundo fudido, tá todo mundo cheio de dívida, tá todo mundo tomando 5 remédios. Cara, como que você vai chegar com uma BMW, uma Mercedes, saudável, trincado, shapeado, feliz, fazendo amor 5, 6 vezes por semana? Você não pode, cara. Porque aquela roda é só desgraça. É só corotinho. É só corotinho e cerveja. É todo mundo reclamando do marido, é todo mundo reclamando da esposa, é todo mundo reclamando do filho. Tá todo mundo embriagado, gritando, você nem consegue conversar. Aí você vai chegar lá e vai falar, nossa, estou prosperando, estou abundante, troquei de carro, estou morando no condomínio. Nossa, resolvi... Não, cara, quem é você? Você é louco, velho? Você se acha melhor que a gente? Sai daqui. Aqui é só desgraça. Aqui é caixão preto e vela preta. Aqui o papo é só Big Brother, doença e futebol. Pai que esse negócio aí, já falei. Chega na rodinha e fala assim, vamos falar sobre mecânica quântica? Parece vampiro, até pega fogo. Sai fora, esse papo não quero falar sobre isso. Vamos ficar fofocando, vamos ficar falando mal do vizinho, vamos ficar falando dos outros. Chega com um papo, esse vídeo aqui tá dando sono, né? Tá dando sono, você tá bocejando. As pessoas começam a assistir os meus vídeos e elas param. Por quê? Porque o que eu ensino vai quebrar seu padrão, cacete. O que eu ensino vai te fazer rico. Não, não pode. A informação desse menino é muito ruim. Os seres que controlam não querem que você entenda isso. Fica na vida de merda. Porque a merda ela é quentinha, ela é mole, ela é macia. O problema é que tem umas moscas. A mosca ela incomoda, ela só chega depois das 18 horas. Pode trabalhar de segunda a sexta, não tem problema. Sexta-feira vai ter o happy hour. Você vai lá na esquina, pede um chopp Brahma, fica muito louco de cachaça. Sábado você vai pra balada, fica muito louco de cachaça. Domingo você fica com aquela ressaca do caramba, assiste Fantástico, vê o que tá acontecendo no mundo, se alimenta bastante de guerra. Segunda-feira segue o baile, é assim que funciona. Mês que vem é festa junina, depois é dia dos pais, depois tem feriado, dia das mães, Halloween, Natal, Carnaval, papapá, aniversário, festinha, papapá. É um padrão, gente. É um padrão. Ah, Renan, mas eu... Você... Toma. Você sempre tá certo. Eu sei que é difícil você concordar com isso, mas você sempre tá certo.